Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Impacto Celestial. Hoje falaremos de um assunto muito importante: a origem do Natal e sua relação com a Bíblia. Será que devemos comemorar essa data? Vamos descobrir. Natal, uma prática comemorada e realizada por muitos povos, muitas nações e muitas pessoas ao redor do mundo. Bom, e qual é a verdadeira história por trás do Natal? O que te contaram é a verdade. O que trouxeram a todos esses milênios para cá é a verdade sobre o Natal. Devemos comemorar o nascimento de Jesus Cristo como eles nos dizem? Hoje, você vai saber qual a verdadeira história por trás do Natal e se igrejas, denominações, templos denominacionais estão corretos em comemorar o Natal em suas casas, com suas famílias, e até colocar a árvore de Natal com luzinhas em seus templos de pedra. Isso é certo ou errado? Biblicamente, onde está escrito que devemos fazer isso? Essas e muitas outras informações você vai aprender hoje, nesse vídeo. A Bíblia, que é onde nós buscamos as coisas sobre Yahushua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo, nela nós não encontramos a data do nascimento do Messias. E então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Essa é a pergunta que todos deveriam responder e devem responder biblicamente. O Natal, no dia 25 de dezembro, na verdade, ninguém deve comemorá-lo, pois ele não é bíblico. Por acaso, você já achou o Natal na Bíblia? Obviamente que não. Mas é claro que um dia o Messias nasceu e foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em dois, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. E esse acontecimento não se acredita somente pela fé, é um fato. De fato, o Messias veio a esta terra. Agora, como negar isso? Inventaram o Papai Noel, as renas, os duendes e os presentes para confundir o real sentido do Natal. Com isso, as crianças crescem acreditando que Papai Noel existe. E, à medida que vão crescendo, descobrem que o Papai Noel, na verdade, não existe e nunca existiu, e que tudo era uma farsa. Por associação subliminar, também passam a não dar muito crédito a Yahushua HaMashiach, que é o Messias, como se ele também passasse a fazer parte desta farsa toda do Natal. E isso é muito sério, pois trata-se da fé, e a fé não é em qualquer coisa, mas sim a fé no Salvador, aquele que pode literalmente salvar as pessoas da condenação e dos seus pecados. Então, isso é muito sério. Para podermos entender esse assunto, nós temos que retornar a um período muito anterior. Temos que chegar aos dias de Noé e, a partir daí, podemos entender como surgiu esse costume do Natal. Podemos também aproveitar para falar de um tema bastante comum, que é fruto de muitas perguntas. Por exemplo, quem é a mulher que está estampada em todas as notas do dinheiro brasileiro? Quem é a mulher da moeda, cara ou coroa? De quem é a cara? Qual é a mulher da Estátua da Liberdade? Essas e outras informações você saberá até o final deste vídeo. Pois bem, entremos na história, retornando ao livro de Gênesis. Neste livro, passa-se o momento de uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca e que, através desta, salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia relata que Noé bebeu vinho, embriagou-se, tirou suas roupas e achava-se nu. Isso está em Gênesis, capítulo 9, versículo 21. Dentre os filhos de Noé que se safaram da destruição, havia um chamado Cã. Esse filho, ao ver Noé nu, achou muito engraçado, riu e correu para contar aos seus outros irmãos. Isso não agradou Noé. Os outros irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai com os rostos virados, pegaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Desta forma, Noé amaldiçoou a descendência de Cã, que, segundo a Bíblia, era pai de Canaã. Canaã foi o local onde habitavam posteriormente muitos povos malignos, segundo as Escrituras, e por isso o Criador permitiu e ordenou que houvesse algumas guerras para eliminar o mal daquela região, para que o povo de Israel ali habitasse. Noé disse que a descendência de Cã agora passaria a ser escrava de Sem e que Jafé habitaria junto com Sem. E foi exatamente isso que aconteceu. Estando fora dos planos do Criador e amaldiçoado pelo pai, Cã andou por caminhos errados e teve filhos.
Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este conheceu e casou-se com uma mulher chamada Semíramis, que era uma mistura de Jezabel, esposa de Acabe, com características de figuras contemporâneas polêmicas. Desse relacionamento nasceu Nimrod. Nimrod foi a personificação da rebeldia. Ele foi uma espécie de Hitler daquela época. Podemos dizer que Nimrod foi o primeiro ditador da história. Como está escrito em Gênesis 10:8, ele construiu diversas cidades, e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu nesse período. Ele foi o primeiro líder a se intitular Deus. Nesse avanço de Nimrod como senhor do mundo, ele começou a construir cidades, juntando as pessoas em um único lugar, o que era contrário ao que o Criador mandava, pois o Pai ordenava que fossem fecundos e se espalhassem sobre a face da terra. Nimrod cultuava a si mesmo, dizendo ser o Deus Sol. Ele exigia adoração e se via como uma divindade. Veja a que ponto chega o delírio humano. Uma pessoa que tem bastante força física, e a Bíblia relata isso, que ele era um dos poderosos da terra naquele momento, naquela época, há milênios atrás. Por causa disso, ele começou a se ensoberbecer, a se achar, ter um orgulho muito elevado, olhos altivos, uma mente altiva. Por isso, ele se intitulava o Deus Sol e exigia adoração. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia e nas orgias que praticava e incentivava, se apossou da própria mãe. Sim, ele fez a própria mãe de sua mulher. Semíramis, então, deteve para si o título de deusa. Porque, se o filho e marido ao mesmo tempo dizia que era Deus, ela também, como mãe e mulher dele, dizia que era deusa. Inclusive, ela mesma buscava reverência para si como se fosse a própria lua. O tio-avô de Nimrod o matou, o despedaçou e separou seus pedaços. Então, Semíramis, sua esposa e mãe, pensou: peraí, um Deus não morre. Um Deus não pode morrer. Eu não posso perder o meu poder. Ela contou uma história de que ele não havia morrido e que ele simplesmente havia ido para o lugar dele, que era o Sol, e falava que ele era o Sol. Então, veja bem, Semíramis inventou uma historinha mirabolante para enganar o povo, porque ela estava no poder, porque ela era esposa do Deus Sol. Quando Nimrod morreu, por permissão do Criador, porque o próprio tio dele o matou, e ele era um tirano nessa terra, logo Semíramis, para não ficar para trás, para não ser mais uma ninguém, inventou: não, peraí, um Deus não morre. Então, ele foi apenas para o lugar dele, que é o Sol. Automaticamente, ela começou aí então a se auto-intitular a deusa Lua, e Nimrod, o Deus Sol. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aqui nos nossos dias atuais. Todos eles são das descendências vindas após Nimrod, e os senhores do mundo são os seus seguidores. Por isso, o símbolo Illuminati é a pirâmide com o olho que tudo vê, pois o olho que tudo vê também simboliza Nimrod. Nesse meio tempo, então, ela fica grávida. Mas como poderia? Se seu marido, que ao mesmo tempo era seu filho, estava morto. Então, ela contou mais uma história mítica: o Deus Sol me engravidou. Vou conceber um fruto do espírito do Deus Sol. Mas, na verdade, é mais do que óbvio que ela tinha feito um filho fora do casamento. Isso é lógico. Semíramis era uma mulher que não valia nada e, hoje, é homenageada por todo o mundo. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho, que iria nascer, era o filho de Deus e colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz em Ezequiel 8:1-18. No verso 14 diz: levou-me à entrada da porta da casa de Yahua, do Criador, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Ezequiel 8 no verso 14 fala de Tamuz. Já no verso 13, o contexto mostra o Criador falando: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Então, o Criador está mostrando as abominações que o povo estava fazendo. E aqui, uma delas era chorar a Tamuz, que era filho de Semíramis com Nimrod. No verso 15, disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Por que era abominação? Porque isso era uma idolatria. Levou-me para o átrio de dentro da casa de Yahua, e eis que estavam à entrada do templo do Criador, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Criador e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente.
Nesse momento, então, estavam adorando a Tammuz e a Nimrod, pois estavam adorando o Sol, que Nimrod se auto-intitulava ser, e, depois, Semiramis, sua mulher e mãe, disse que Tammuz também era o filho do Deus Sol. Olha o nível da abominação. Então, o verso 17 diz assim: Então, me disse, em vez, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá fazerem eles as abominações que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, e eis que chega um ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. O Criador está dizendo que essas pessoas que fazem isso, ou seja, a comemoração do Natal, desperta a ira e provoca o furor do Criador. Mesmo que as pessoas gritem, implorando, não haverá piedade. O juízo vai vir e vem por causa disso, porque, segundo o próprio Criador, isso é uma abominação. Tammuz, filho do Deus Sol, ficou sendo considerado como menino Deus. Nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Depois que Semiramis deu à luz a Tammuz, começou a dizer que esse garoto era, então, o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Para quem não sabe, a teoria herética e falsa da reencarnação surgiu daí. Quem acredita em reencarnação está acreditando em um mito pagão inventado por uma doida que usou o título de rica. Numa certa vez, o garoto Tammuz estava no mato, caçando, e acabou morrendo, mas não se sabe de quê. Seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. Sua mãe, Semiramis, para não dizer que seu filho havia morrido como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, espalhou a notícia de que seu filho tinha voltado para o céu, para o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod. Naquele tronco podre onde o garoto caiu, nasceu um pinheiro. Semiramis passou a dizer que esse pinheiro era a própria referência do renascimento de Tammuz. E toda a data de aniversário de Tammuz, 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas, enfeitá-lo como um símbolo de Tammuz, uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. Então, foi exatamente daí que surgiu o costume dos povos de irem lá no meio do mato, cortarem um pedaço de pinheiro, colocarem dentro de suas casas e comemorarem o Natal. O problema é que estão, na verdade, homenageando a Tammuz fazendo isso, e não ao Messias. Essa prática religiosa de levar um pinheiro para dentro de casa e enfeitá-lo já era também acompanhada, nessa mesma época, da troca de presentes, porque as sacerdotisas e amigas de Semiramis, diz a história, choravam aos pés daquele pinheiro. Após, agradeciam umas às outras e faziam trocas de presentes, que eram depositados nos pés desse pinheiro. Daí surge o hábito de se trocar presentes no Natal. Logo, a prática de se dar presentes para as pessoas justamente na época de Natal e deixar esses presentes ao pé da árvore de Natal é, na verdade, uma homenagem a Tammuz. Presentes a toda essa pseudocultura pagã. A própria Semiramis começou a criar o hábito do confessionário. As pessoas deviam se confessar a ela e às suas sacerdotisas para ter seus erros perdoados. Dessa atividade surgiu a crença errônea de se confessar para padres e o símbolo da justiça. Porque o que as pessoas faziam de bem e confessavam era colocado de um lado da balança, e, do outro lado, as coisas ruins que as pessoas faziam. E aí haveria que ter justiça, e para qual lado da balança pesaria mais? É por isso que, até hoje, o símbolo da justiça é Semiramis. Sempre que você vê, então, uma imagem ou estátua com rosto de mulher, parecendo mulher, e ter uma balança junto com ela, isso é símbolo pagão de milênios atrás, que simboliza Semiramis, a mulher que foi esposa e mãe do próprio filho, e inventou todas essas heresias pagãs. Da crença e das organizações de Semiramis surgiram todos os fundamentos para o que diz respeito à religião ainda nos dias de hoje. E, dando sequência ao assunto sobre quem é a mulher da nota e da moeda brasileira e quem é a mulher da Estátua da Liberdade, parece mentira, mas não é Semiramis, a mulher da nota e a Estátua da Liberdade. Que homenagem poderia ser maior do que essa, para os senhores do mundo, colocar no dinheiro o rosto de quem está sendo homenageado? Nesse caso, Semiramis. Eles acreditam que, quanto mais louvarem e adorarem os seus deuses, mais poder lhes será concedido, por isso, eles fazem isso. Então, após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tammuz, filho do Deus Sol, e Semiramis, mãe e esposa de Deus, e rainha do céu, ou seja, as mesmas divindades, passaram a fazer parte, agora, da cultura da Pérsia, que era o próximo reino, só que com outros nomes. Então, caiu esse império e surgiu um novo império através de um jovem chamado Alexandre, o Grande, e o Império Grego, então, começa a crescer.
Os mesmos deuses são levados para a Grécia e, lá, adquirem outros nomes, e Nimrod passa a ser Zeus, Tammuz passa a ser Eros e Semiramis passa a ser Afrodite. No Egito, Nimrod passa a ser Osíris, Tammuz passa a ser Horus e Semiramis passa a ser Ísis. Depois do Império Grego, surge o Império Romano e acontece a mesma coisa, os deuses persas, egípcios e gregos somam-se aos deuses babilônicos, com os nomes adequados aos deuses da Babilônia. Mas são sempre os mesmos, é sempre a figura do pai, da mãe e do filho, a família profana de Nimrod. E chega aos nossos dias. Nós temos Semiramis espalhada por todo lado. Mesmo no Brasil, quando iam fundando mais e mais cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Cada local tem um deus padroeiro. No Brasil, tem a padroeira Semiramis, mais conhecida como Aparecida. Hoje acontece a mesma coisa que acontecia naquela época, os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. Então, esse é um assunto extremamente complexo, histórico, religioso e também pagão. Todos esses deuses ou falsas crenças que muitas pessoas têm, a origem disso tudo é lá da família de Nimrod com Semiramis e Tammuz. Então, eles fizeram ali uma trindade e, daí, surgiram todos os falsos deuses dessa terra. Porque foi daí que começaram a adorar o sol, a lua e outras coisas, e outras entidades, e outros nomes, e outros deuses. E as pessoas sempre procuram deuses para acreditar e seguir. Logo, virou hoje toda essa salada de frutas de heresia, paganismo, falsas crenças e falsos deuses. E as pessoas acabam seguindo isso e, por isso, muitos estão perdidos. O Natal surgiu daí. 25 de dezembro é a data de nascimento do filho de Nimrod, chamado Tammuz. E a transliteração para os nossos dias, infelizmente, acredite se quiser, é Jesus. Por isso a importância de saber transliteração correta, e o significado dos nomes e de onde vem sua origem. As pessoas não procuram saber o verdadeiro significado dos nomes, sendo que tudo tem sua origem, seu significado e seu propósito. Veremos sobre nomes sagrados, transliteração dos nomes, e nomes pagãos no próximo vídeo. Até a próxima, e obrigado por chegar até aqui.